conceito bíblico de expiação, ele é um conceito muito mais abrangente, né, que envolve várias etapas, e não apenas o abate ou a imolação da vítima sacrificial em si. Uma oferta, ela incluía a apresentação do animal, o abate desse animal e a manipulação do sangue dessa vítima. Então você tinha 3 passos. Você tinha que apresentar o animal, tinha os critérios para a apresentação do animal. Você tinha que sacrificar, matar esse animal. E o terceiro passo é coletar esse sangue e aspergir esse sangue ou derramar esse sangue nos lugares indicados. Tudo aquilo que acontece no santuário celestial depende daquilo que foi realizado na cruz. Ou seja, sem a cruz não haveria santuário. A presença do altar do sacrifício na porta do santuário é um indicativo marcante e essencial de que o que acontece ali é base para tudo aquilo que vai acontecer na sequência. A cruz foi um sacrifício tão perfeito, tão eficaz, um sacrifício único, que é por causa desse sacrifício perfeito e eficaz que Jesus pode entrar no santuário celestial apenas uma vez. Ele não precisa entrar outras vezes. É de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, pensando no quadro aqui do sacerdócio do santuário, é um sacrifício para o mundo inteiro. Mas para que ele seja um sacrifício em favor dos meus pecados, eu preciso não apenas de um Jesus pendurado na cruz. Eu preciso de um Jesus que seja advogado no céu diante do Pai, para que haja perdão do pecado que eu cometi ontem. Se no passado o perdão era alcançado mediante o santuário, nos dias atuais também o perdão é alcançado mediante o santuário, através do santuário, no santuário. É no caminho do santuário que se encontra o perdão e a salvação, na pessoa de Jesus, com base no sacrifício da cruz. A visão do cristianismo possui a tendência de olhar apenas para a cruz de Cristo, e isso gera uma compreensão incompleta de que o processo da salvação e do papel de Jesus se encerra ali. Ao estudarmos a teologia do santuário e todas as suas implicações no plano da salvação, perceberemos que existem contornos muito mais amplos e belos nessa sinfonia salvífica. Jesus se ofertou de uma vez por todas, alcançando um sacrifício perfeito e completo, mas seu ministério não acaba na cruz. Ele ressuscitou e está no santuário celestial oferecendo seu sacrifício em nosso favor. E além de tudo, sua ressurreição foi também perfeita e definitiva. Portanto, ele vive eternamente para interceder por nós e agir em nosso favor nas horas de angústia e dificuldades. No episódio de hoje, continuaremos a compreender a relação da cruz com o sacerdócio de Cristo lá no céu. Não saia daí, o Teólogos está só começando. É interessante quando a gente observa ofertas de fogo, por exemplo, matar a vítima, matar o animal, não é algo que é exclusivo da figura sacerdotal. O sacerdote pode matar o animal, especialmente em celebrações coletivas, onde ele faz o sacrifício em prol de todo o povo. Mas em Levítico 1:7 nós temos ofertas individuais, onde o próprio adorador traz a oferta. E em vários desses casos, é o próprio adorador que vai colocar fim à morte da vítima, ele vai matar a vítima. Por isso que a gente está percebendo aqui que não é característica exclusiva do sacerdote matar a vítima. A característica exclusiva do sacerdote aparece uma vez que a vítima já está morta. E nos casos de ofertas queimadas, que assim são chamados holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, Levítico 1:3, elas sobem como um aroma suave ao Senhor. É assim que elas são descritas no final desses capítulos. É interessante notar a dimensão de oferta disso daí. Nós não temos apenas a vítima que sofre, mas nós temos um recipiente que está recebendo esse aroma. Está chegando diante do trono de Deus, numa imagem da verticalidade, subindo aos céus até Deus. Quando é que o sacerdote
ele assume a sua função exclusiva. É quando a vítima morre e ele vai manipular o fogo. E note que é como aroma suave ao Senhor que isso chega até Deus. Então, uma vez que a vítima morreu, o movimento metafórico desse sacrifício que vai chegar até Deus por meio da fumaça do fogo, ela só pode ser mediada pelo sacerdote, não pelo adorador. A mesma lógica a gente encontra nas ofertas primariamente caracterizadas pelo sangue. Eu vou tomar aqui situações onde na oferta pelo pecado, o sacerdote tomava parte do sangue da vítima que morreu e ele leva esse sangue para dentro do santuário. Existe um movimento agora na horizontal que ilustra a passagem que tem esse sacrifício do altar de holocausto, que vem agora para o santuário, vem para a presença de Deus. E quem é a única pessoa que pode fazer esse movimento, ou mediar esse movimento? É a figura do sacerdote. O que a gente está observando aqui é que no movimento do sacrifício para a presença de Deus, seja ilustrado pelo movimento na vertical para os céus, nas ofertas queimadas, ou no movimento na horizontal, para Deus que está especialmente no Santíssimo, não é o lugar do trono de Deus. Esse movimento, ele é mediado exclusivamente pelo sacerdote. Alguns textos em Hebreus deixam bem claro que a expiação é um evento pós-cruz, pós-morte também. Hebreus fala da cruz, mas também leva a expiação para o ambiente celestial. Por exemplo, Hebreus 9, 25, depois de descrever a inauguração da aliança, a inauguração do tabernáculo, ele vai falar da purificação do tabernáculo, inclusive fala da purificação do santuário celestial, das coisas celestiais. E no 25 diz que Jesus, 24 aliás, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro, ou seja, ele não entrou num santuário terrestre. A implicação é que ele entrou num santuário celestial, para comparecer por nós diante de Deus. E no verso 25 diz que ele também não entrou para se oferecer muitas vezes, repetidas vezes. É interessante esse verso. Ele diz que a entrada é para oferecer. Jesus não fez isso. E a comparação que o autor de Hebreus faz é com a entrada do sumo sacerdote a cada ano no santuário com sangue alheio. Ele diz assim, Jesus não entrou repetidas vezes como o sumo sacerdote entra a cada ano, no dia da expiação, no santuário para oferecer. Ou seja, Hebreus 9:7 também fala que o sumo sacerdote, no lugar terrestre, no santuário terrestre, entrava para oferecer o sangue. O sangue era oferecido dentro do santuário. Portanto, a oferta, prósfero, que é a palavra grega, uma palavra técnica para a oferta sacrificial, ela não se refere apenas à morte, ao abate do animal. Ela se refere ao oferecimento do sangue dentro do santuário. E por implicação, esse texto fala que Jesus fez isso no santuário celestial, fez isso uma única vez. Não com sangue alheio, mas com o seu próprio sangue. Portanto, a oferta de Cristo é feita também no ambiente celestial, no santuário celestial. Quando a gente observa essa realidade do sacerdote sendo o agente que vai fazer o movimento desse sacrifício até Deus, seja no movimento vertical da fumaça que sobe aos céus, seja na horizontal do sangue que está entrando no santuário, esses dois movimentos ilustram um sacrifício que é feito, mas que chega até Deus por meio exclusivamente do sacerdote. Isso diz para mim que, num sentido mais amplo, nós precisamos de um sacerdote para que o sacrifício feito a nosso favor tenha validade diante de Deus. Nós até podemos nos lembrar agora de logo depois da ressurreição, nós temos uma interação de Jesus com uma de suas discípulas, né? E ele fala para ela, olha, não me toque, eu ainda não subi ao Pai. Veja o movimento do sacrifício feito, que é necessário chegar até Deus também. No capítulo 13 de Hebreus,
é dito que o sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o santuário como uma oferta pelo pecado. Ou seja, levar o sangue para dentro do santuário é descrito como uma oferta pelo pecado. E nesse texto, essa ação do sacerdote é comparada com a ação de Cristo. Ele fala desse sangue que é levado para dentro do santuário, isso era uma oferta. E o versículo seguinte fala: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ou seja, a comparação do sacrifício de Jesus é feita com um evento onde o sangue era levado para dentro do santuário. Essa era a oferta. O levar o sangue para dentro do santuário. Portanto, em Hebreus, a expiação é um evento que começa na cruz e vai até o céu, ao santuário celestial. Ou seja, tem uma fase pós-cruz. O sangue de Jesus, em Hebreus 12, 24, é descrito como o sangue da aspersão. É o sangue que é manipulado. Não é apenas o sangue derramado no altar. Aliás, o sangue derramado, sem derramamento de sangue não há remissão, em Hebreus 9, né? Essa expressão derramado, essa palavra aparece uma única vez na literatura grega, no Novo Testamento, e ela é de interpretação difícil. Esse sangue derramado refere-se ao sangue derramado na morte, no altar? Ou se refere ao sangue derramado na base do altar? Ou se refere ao sangue derramado, aspergido, também em outros rituais, né? Na minha opinião, o sangue derramado se refere a todo esse processo. Esse é o processo da expiação. O derramamento de sangue no altar de sacrifício, na base do altar e aspergido nos móveis, no véu do santuário. O processo da expiação ele é visto de maneira panorâmica, de maneira ampla em Hebreus. Para compreendermos melhor o processo de salvação dentro do contexto do ministério de Cristo, como é apresentado no livro de Hebreus, precisamos ter em mente todo o ritual que era realizado no santuário do povo israelita. Como sombra e referência para o que viria, suas atividades não estavam restritas ao altar que ficava do lado de fora do tabernáculo. Era necessário que o sacerdote encarregado tomasse a oferta sacrificada e levasse para dentro do santuário para completar o ritual. Quando nós entendemos que a expiação é um processo e que ela é efetuada também no santuário celestial, isso de maneira alguma significa que estamos diminuindo a cruz ou negando a importância e a eficácia da cruz. Pelo contrário, o argumento de Hebreus é exatamente o contrário disso. A cruz foi um sacrifício tão perfeito, tão eficaz, um sacrifício único, que é por causa desse sacrifício perfeito e eficaz que Jesus pode entrar no santuário celestial apenas uma vez. Ele não precisa entrar outras vezes. É de uma vez por todas. A base dessa entrada é o sacrifício perfeito na cruz. E Hebreus fala da morte de Jesus como um item desse roteiro expiatório maior. Hebreus 2, 14 e 15, por exemplo, fala que pela morte, por sua morte, Jesus destruiu, venceu o diabo e libertou aqueles que, por medo da morte, eram mantidos como cativos, como prisioneiros. Ou seja, em Hebreus, a cruz é de extrema importância. Ela possibilita todo o sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Enfatizar a expiação celestial no santuário não diminui em nada a cruz. Pelo contrário, leva a cruz ao seu ponto máximo. É um sacrifício tão maravilhoso que abre a porta do santuário celestial e Jesus Cristo entra de uma vez por todas, por seu próprio sangue. Portanto, quando nós olhamos o sacrifício de Jesus em Hebreus, temos que ter em mente os sacrifícios levíticos, que era o padrão pedagógico através do qual Deus ensinou o que aconteceria em Cristo. Ou seja, a morte do animal sem a manipulação do sangue depois era apenas uma morte. Mas a entrada no santuário sem essa morte sacrificial anterior era uma entrada inválida, era uma profanação do santuário. O sacerdote corria risco de morrer, inclusive. Levítico 16, por exemplo, estabelece a regra: vocês não vão entrar no santuário de qualquer maneira. Não é assim que entra, de qualquer forma. Existe um padrão. O sacrifício à morte,
A obtenção desse sangue e a entrada no santuário. A morte de Jesus na cruz, sem a ressurreição, a ascensão e a entrada no santuário, seria apenas uma morte, talvez um martírio. E a entrada de Jesus num santuário celestial sem ter morrido seria uma entrada inválida pelas próprias regras estabelecidas no Antigo Testamento. Portanto, o sacrifício na cruz e a entrada no santuário são mutuamente qualificados. Ele morre para entrar e ele só entra por ter morrido. Uma coisa leva a outra. Você não pode pensar em cruz sem santuário celestial e muito menos em santuário celestial sem cruz. Alguns podem perguntar assim, então por que Jesus disse está consumado lá na cruz? Né? Não acabou tudo ali? Ele não deixou nada para depois, está consumado, acabou. É interessante, está consumado na cruz refere-se ao fato de que o sacrifício foi perfeito. A apresentação da vítima perfeita, Jesus Cristo sem pecado, o sacrifício perfeito, não precisa ser repetido, uma vez só. Essa fase da expiação está consumada, está terminada. Mas lá em Apocalipse, você tem uma linguagem semelhante, Apocalipse 16, versículo 17. Você ouve um clamor dizendo, está feito. E de acordo com o verso, esse clamor vem do santuário celestial. Então aqui tudo se encaixa. No altar, na cruz, está consumado, o sacrifício foi feito, não precisa ser repetido, está consumado. Jesus ressuscita, ascende aos céus, entra no santuário celestial e em algum momento do cumprimento profético de Apocalipse, ouve-se uma voz que vem do santuário celestial, dizendo, está feito, essa outra fase está consumada. Foi completa, não precisa continuar, não precisa ser repetida. Você tem uma voz no altar, a cruz, e você tem uma voz no santuário celestial. As duas vozes dizendo, está feito, está completo. À luz desses conceitos, a gente pode pensar qual é a função de Cristo como sacerdote e como que ele faz como sacerdote para que o sacrifício que foi feito chegue até Deus em meu favor. Então, esse quadro ele é bastante interessante. Esse sacrifício que foi feito precisa ser sacrifício para mim. E para ser sacrifício para mim, eu preciso da figura de um sacerdote atuando diante de Deus. Um primeiro exemplo desse quadro, que nós podemos observar da dimensão salvífica do sacrifício de Jesus, visto e também trabalhado por meio da obra sacerdotal, está em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Note só a ênfase contemporânea. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Note que interessante notar. O sacrifício de Jesus, pensando no quadro aqui do sacerdócio, do santuário, é um sacrifício para o mundo inteiro. Mas para que ele seja um sacrifício em favor dos meus pecados, eu preciso não apenas de um Jesus pendurado na cruz. Eu preciso de um Jesus que seja advogado no céu diante do Pai, para que haja perdão do pecado que eu cometi ontem ou hoje. E assim como o meu pecado ele é contemporâneo, no sentido que ele foi cometido nesses dias, o trabalho sacerdotal de Cristo também deve ser contemporâneo. Não basta apenas o Cristo da cruz de 2000 anos atrás. Eu preciso de um Cristo que vai mediar o perdão divino, a propiciação pelos meus pecados hoje, com base no sacrifício que foi feito no passado. Note a importância da contemporaneidade, da mediação de Cristo como advogado diante de Deus hoje. O sacrifício há 2000 anos atrás, ele é suficiente para perdoar o meu pecado em termos de eficácia, mas ele precisa, de alguma maneira, chegar até Deus para que o meu pecado de hoje ou de ontem seja perdoado.
No capítulo 5, no versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E alguém poderia perguntar, mas que sacrifício Jesus ofereceu? Não foi um sacrifício animal. O sacrifício que Jesus ofereceu foi a si mesmo, na cruz do Calvário. Então, este foi o sacrifício maior, este foi o sacrifício perfeito, este foi o sacrifício que não precisa ser repetido. E isto, mais uma vez, destaca a superioridade daquilo que Jesus realizou e daquilo que ele realiza. Então, os benefícios da cruz são aplicados aos adoradores nos dias atuais. Então, tudo aquilo que acontece no santuário celestial depende daquilo que foi realizado na cruz. Ou seja, sem a cruz não haveria santuário. Agora, sem o santuário, estaria sendo limitada a ação de Cristo na cruz. Então, digamos, é uma ampliação dos benefícios, aquilo que acontece no santuário celestial. E isso destaca a importância do santuário celestial para o crente hoje, para o cristão hoje. No passado, se nós pensarmos em termos do santuário israelita, quando o adorador necessitava de perdão, ele levava o seu sacrifício ali no santuário, e então ele se beneficiava de todo as leis do sistema levítico. Agora, nos dias atuais, como é que o cristão pode se beneficiar do sacrifício de Jesus? Ele é convidado a se dirigir a Jesus no seu santuário. Se no passado o perdão era alcançado mediante o santuário, nos dias atuais também o perdão é alcançado mediante o santuário, através do santuário, no santuário. É no caminho do santuário que se encontra o perdão e a salvação, na pessoa de Jesus, com base no sacrifício da cruz. Então, sem a cruz, não haveria santuário. Sem santuário, haveria uma limitação. Então, esta obra de Cristo na cruz do Calvário, ela precisa ser ampliada, e esta ampliação ela acontece mediante a sua obra no santuário celestial. Para ilustrar melhor esse processo de salvação, é que o santuário foi dado no Antigo Testamento ao povo de Deus. Quando olhamos para suas etapas e estudamos em conjunto com o livro de Hebreus, iremos notar que cada fase tem sua importância dentro do conjunto. Na cruz, Cristo garante a oferta que se torna disponível para a apropriação de todo aquele que se achega a Ele, mas é no santuário celeste que, com a intercessão de Cristo, recebemos esse perdão. Nós já vimos um exemplo da salvação que ocorre por meio da intercessão de Cristo hoje, em 1 João 2, 1 a 2, mas a gente tem um outro exemplo no livro de Romanos, capítulo 8. Eu leio aqui os versos 31 a 34. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Perceba que esse verso traz várias dimensões importantes aqui. Existem desafios que estão sendo sugeridos por meio de questões ou perguntas retóricas. Por exemplo, no verso 31, retoricamente, há o desafio de alguém que está contra nós. Retoricamente, temos também, no verso 33, o desafio de acusações levantadas, alguém levantando acusações contra nós, contra os eleitos de Deus. No verso 34, o desafio da condenação.
No verso 35, nós temos o desafio da separação. Então aqui alguém contra nós, alguém nos acusando, a condenação, a separação, e tudo isso precisa ser resolvido. Agora note como a resolução dada por Romanos 8 é uma resolução de um combo, de uma combinação de atividades. O texto nos diz que nada disso vai acontecer por causa de Cristo. Cristo morreu. Mas a morte de Cristo não é o único item aqui que vai produzir ou que vai ser um antagonista a essa acusação, a esse risco de separação, esse risco de alguém que vai contra. Não é apenas a sua morte que é enfatizada. Nós temos também a sua ressurreição, a sua ascensão à direita de Deus o Pai, e aqui vem um ponto que nós estamos enfatizando nesse episódio, que é a intercessão por nós. Então veja que tudo isso é feito, toda essa salvação, essa justificação, que é o ponto aqui, nós somos justificados, não somos condenados. A justificação não acontece meramente na cruz. A justificação, como processo, ela acontece porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo ascendeu aos céus e porque Cristo intercede em favor de cada um de nós. Note como a intercessão ela é crucial para produzir a justificação, para evitar a condenação. Então, o risco de condenação não é simplesmente vencido na cruz. Ele é vencido por um Cristo que intercede por mim hoje no santuário celestial. No verso 25, então falando deste sacerdócio imutável de Cristo, diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então a salvação do ser humano depende desta intercessão. E nós temos o privilégio de aceder aos benefícios do sacrifício na cruz mediante o ministério de Jesus. E ele está à disposição para isso, para a sua salvação, para a minha salvação. Então é a disponibilidade de Cristo para salvar todos aqueles que se aproximam dele em fé, em arrependimento, em contrição de alma. Jesus acolhe, Jesus abraça, Jesus perdoa, Jesus salva. A ressurreição de Cristo e a ascensão dele, o retorno dele ao céu e a entrada no santuário, não são meros acessórios no plano da salvação. São itens igualmente importantes, essenciais para o cumprimento do plano da redenção. Quando nós falamos do santuário celestial e do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, nós estamos falando da obra contemporânea de Deus. O que a deidade está fazendo em favor dos seres humanos pecadores? Ou seja, o compromisso de salvar o homem continua. Nós, na nossa vida contemporânea, no século XXI, estamos tendo um momento oportuno. Agora é momento de graça, é momento de misericórdia. E nesse momento, na contemporaneidade, nós somos chamados a nos aproximarmos do trono de Deus, com bastante confiança. Ele é um trono de graça.